dia, aguardando o pessoal entrar para darmos sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Então, enquanto as pessoas vão entrando, vamos organizando aqui o nosso material de trabalho, né? O Livro dos Espíritos, do caso, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos para continuar nosso estudo, né? Com alegria. Muito bom ter vocês aqui, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos só aguardar 2 segundinhos aqui para o pessoal acabar de se ajustar aqui. Estamos aí de volta, né, Marisa? Uma pergunta, vocês estão me ouvindo bem? Só para avaliar o som aqui. Está todo mundo ouvindo bem? Bom dia. Só aguardando aqui o retorno para ver se o som está bom. Só me respondam aí se está chegando bem o som, a imagem está boa. Ok. Então vamos trabalhar, né? Vamos lá para o nosso estudo. Nós vamos começar o livro 4 das Esperanças e Consolações, né? Penas e Gozos Futuros, o livro 4 do Livro dos Espíritos, que tem justamente por título Esperanças e Consolações. Esse livro 4, ele é dividido em 2 capítulos. O capítulo Penas e Gozos Terrenos e o capítulo Pena e Gozos Futuros, Penas e Gozos Futuros. Então, são 2 capítulos, né? Vai da questão 920 à questão 1019, então, e com as suas subdivisões. E esse livro 4, conforme nós dissemos em uma outra oportunidade, o livro 4, ele tem por desdobramento o livro O Céu e o Inferno. Então, o livro primeiro do Livro dos Espíritos, que é das causas primeiras, tem desdobramento no livro A Gênese. O livro segundo, que é do mundo espiritual, do mundo espírita, tem como desdobramento o livro dos médiuns. E o livro terceiro, que nós estudamos há pouco, ele tem como desdobramento o Evangelho segundo o Espiritismo. E esse livro quarto, das Esperanças e Consolações, ele tem como desdobramento o livro O Céu e o Inferno. Então, esses 4 outros livros que Kardec escreveu, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, são desdobramentos dos 4 livros contidos no Livro dos Espíritos. Então, por isso que Kardec, didaticamente, ele separa, ele divide o Livro dos Espíritos em livros. Então, livro primeiro, livro segundo, livro terceiro, livro quarto, que é esse que hoje nós vamos começar a estudar. São pouco mais de 100 questões, né? E como nós já fizemos das outras vezes, do outro estudo, não vamos ler todas as questões. Nós vamos trabalhar o tópico, e esse tópico trabalhado a gente pinça algumas questões. Nós trabalhamos algumas questões, ok? Então, essa é a ideia, né? E então vamos trabalhar o primeiro tópico, né, do primeiro capítulo, né, que é Penas e Gozos Terrenos. O primeiro tópico, Kardec chama de felicidade e infelicidade relativas. Vejam, felicidade e infelicidade relativas. Aqui é um ponto interessante para nós já pensarmos, né? Quando ele trabalha, então, a ideia de felicidade e infelicidade, ele trabalha dentro de uma relatividade. Qual relatividade é essa que Kardec coloca para trabalhar esses 2 tópicos? A relatividade da encarnação. Então, aqui, quando eles disserem vida, nesta vida, entendamos encarnação, ou seja, a felicidade e a infelicidade relativas ao fato de estarmos encarnados. Ou seja, alguns conceitos para felicidade e infelicidade são vistos pelo prisma da encarnação, de estarmos encarnados.
e não no sentido pleno da palavra felicidade, não no sentido pleno da própria vida, no sentido da imortalidade que nós temos. Então aqui o primeiro ponto a observar já é esse aspecto, o aspecto de serem felicidade e infelicidades relativas ao fato de estarmos encarnados. Um outro ponto a observar são as duas palavras, a palavra felicidade e a palavra infelicidade. Os dois pontos nós temos que observar. Em que aspecto? O prefixo in, colocado na palavra infelicidade, no sentido de negação da felicidade. Não é no sentido de que existe a felicidade, existe a infelicidade. É no sentido que a felicidade, nós já estudamos isso, já conversamos sobre isso, a felicidade é um aspecto absoluto e há um momento de negação desse aspecto, o prefixo in, negação. Então nega-se a felicidade. Coloca-se contraposto à felicidade. E nós vamos desenvolver o estudo justamente percebendo essas nuances, né? esses aspectos aqui colocados por Kardec. Então vamos lá, felicidade e infelicidade, não no sentido de antagonismos, e relativas, porque é relativa à questão de estarmos encarnados, ok? Então, por isso, o título que Kardec coloca, felicidade e infelicidade relativas, certo? E aí vamos, então, para a primeira pergunta, que tem aqui a questão 920, perguntando: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Né? E aqui, Terra, planeta, né? Com T maiúsculo. O homem pode gozar da felicidade completa na Terra? E aí, então, aqui respondem os espíritos: não, porque a felicidade lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar os males e ser tão feliz quanto possível na Terra. E ser tão feliz quanto possível na Terra. Então aqui os espíritos, por isso eu ressalto, introduzi assim dizendo e ressalto que aqui o termo relativas é muito importante. Nós entendemos o termo relativas, porque estamos falando, os espíritos estão falando de uma ideia de felicidade, por assim dizer, pelo prisma do encarnado, por estarmos na Terra. Então nesse sentido, a pergunta é: completa felicidade. Vejamos, o homem pode gozar, o ser humano pode gozar de completa felicidade na Terra? Completa. Então a pergunta traz no bojo o aspecto absoluto da felicidade. Mas como os espíritos estão estudando a felicidade pelo prisma de estar na Terra, a resposta que os espíritos dão é pelo prisma relativo. A pergunta é pelo prisma absoluto, e os espíritos, quando vão responder, é como se dissessem: eu entendi sua pergunta, mas não dá para responder pelo prisma do absoluto. Nós temos que responder pelo prisma da relatividade de estarmos encarnados. E aí sim, pela relatividade de estarmos encarnados, eles respondem: não, porque a vida lhe foi dada como prova e expiação. Aqui nós precisamos entender o aspecto prova e expiação pela própria característica do mundo no qual nós vivemos, ou no qual estamos encarnados. Estamos aqui raros para missões, a grande maioria para provas, e uma quantidade também considerável em processos expiatórios. Então, se assim o é, não há, de fato, um aspecto de felicidade absoluta, um aspecto de felicidade completa, porque sempre estaremos ali às voltas com situações que, de certa forma, nos geram apreensões. As provas sempre nos gerarão apreensões, porque são provas, são momentos, por assim dizer, decisivos, momentos em que precisamos tomar decisões, fazer escolhas, ter atitudes, e isso gera apreensão. Principalmente quando nós organizamos o gênero de provas no mundo espiritual, na condição de reencarnantes, organizamos um gênero de provas. E o gênero, por assim dizer, das provas mais significativas.
Então é natural que nos momentos provacionais, nos momentos, por assim dizer, de bifurcações no nosso caminho, as escolhas nos geram uma certa, por assim dizer, ansiedade, apreensão, seria talvez melhor a palavra. E nesse sentido, então, percebamos que aquela sensação de serenidade, ela cede um pouco. E aí é que vem essa ideia dos espíritos. Por isso eles colocarem que não é possível essa felicidade absoluta, porque há o aspecto provacional e expiatório até mesmo, quando estamos encarnados. Ok, só que, ao mesmo tempo, eles nos mostram o aspecto relativo. Então eles continuam a resposta dizendo, mas depende dele, ou seja, depende de nós amenizar os seus males, depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Aí eles já nos dão uma outra escala. Aí sim, os espíritos já nos dão uma outra escala. Uma escala de felicidade possível no mundo material. Então, por esse prisma, dentro dessa visão, dessa ótica, os espíritos estão dizendo que sim, há uma possibilidade de sermos felizes dentro do conjunto daquilo que nós podemos chamar felicidade aqui no mundo material, aqui na Terra. Então sim, teremos felicidades, alegrias advindas de questões materiais, teremos, de questões emocionais, teremos, de questões materiais, espirituais, teremos. Porque enquanto encarnados nós somos uma junção de espírito e matéria, ou seja, o corpo que eu uso de certa forma tão ligado a mim mesmo como espírito que sou, que aí sou eu, né? O eu, Simão, é esse conjunto, né? Sou eu, o espírito que sou nesse corpo que eu estou. Então, esse conjunto também terá situações que possam me felicitar ou não, me fazer mais feliz ou não, nesse sentido da relatividade. Então, sim, há uma possibilidade de uma felicidade maior, quanto mais espiritualizado formos, quanto mais em paz estivermos na condição de consciência. E aí é um ponto importante, porque quando colocamos aqui então, quando os espíritos colocam aqui então, que não é possível essa absoluta, essa completa felicidade, mas sim uma relativa felicidade, relativa às possibilidades terrenas, eles dizem que é devido às questões de prova e expiação. E isso vai nos dar um senso de felicidade se nós evocarmos para pensamento a questão 621 do Livro dos Espíritos. Então essa questão aqui nos demanda uma ligeira análise, uma ligeira digressão para a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde lá se pergunta onde está escrita a lei de Deus. E eles respondem, na consciência. Então aqui o que vai dar o tom, né, o que vai dar o sabor, por assim dizer, à ideia de felicidade é o aspecto de consciência, é o aspecto consciencial. Ele vai como que, talvez, mitigar os efeitos das questões materiais. Óbvio, questões materiais, saúde, questões econômicas geram apreensões, questões de relacionamento geram apreensões, geram dificuldades e isso afeta o estado de felicidade. Mas a consciência tranquila, ela pode mitigar esses aspectos, deixando apenas no sentido material da palavra, no sentido concreto dos fatos da palavra e dá um certo equilíbrio interno. Então, por isso, precisamos ter aqui em mente, para esse campo de prova ou expiação, o aspecto da consciência, da questão 621. Depois, na segunda parte da resposta, eles nos levam a refletir um pouco sobre o capítulo 17, o item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 17, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que nos leva a esse capítulo? Porque aqui diz assim essa frase: mas depende do homem, do ser humano, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na terra. Então essa expressão, tão feliz quanto possível na terra, nos remete ao capítulo 17, item 10
do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma mensagem chamada O Homem no Mundo. E aí vamos salpicar aqui a leitura dessa mensagem, O Homem no Mundo. Vejam, eles dizem assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai vossos corações, dizem eles, não consintais que neles, nos corações, demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Essa frase é interessante. Não demore, quer dizer, eles não escreveram aqui que não tenha, né, que não tenhamos pensamentos mundanos e fúteis, porque estamos no mundo material e o mundo material tem algumas futilidades, então acaba que isso passa, mas eles dizem, não consintais que neles, nos corações, demore qualquer sentimento mundano ou fútil, demore, ou seja, dá aquela passada e a gente pode dizer assim, segue, né? Ou seja, passa esse pensamento e deixa eu caminhar para o outro lado. Então eles estão dizendo que não demore, né? Não demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Depois eles dizem assim: elevai o vosso espírito àqueles a quem chamais, aos benfeitores espirituais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas. Então é o primeiro parágrafo do capítulo, né, do tópico, dizendo que um pensamento de piedade deve animar nossos corações no nosso dia a dia. Piedade não no sentido de pena, dó de alguém, não, piedade no sentido de humildade. E depois eles dizem que não deixe demorar, né, demorar nos nossos corações os pensamentos mundanos e fúteis. Demorar, ou seja, chegam e passam, né? Na linguagem assim coloquial, segue, né? Vai para frente, né? Passa. E aí depois vem a parte que eu gostaria de chamar a atenção para corroborar essa ideia da frase, ser tão feliz quanto possível na terra. Veja o que os benfeitores falam. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos mantenha ou vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis a viver. Capítulo 17, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Veja o que eles dizem agora. Não, vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Vejam, vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai às necessidades, mesmo às frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Em outras palavras, eles estão dizendo, até o nosso dia a dia, as coisinhas, por assim dizer, fúteis do dia, as frivolidades do dia a dia, sacrifiquemo-las. Em que sentido? Vamos tratá-la com um olhar mais sereno, um olhar mais sério, por assim dizer, mas que aproveitemos essas situações. As futilidades, como eles dizem aqui, as frivolidades, né? Aquelas pessoas que gostam de uma partida de futebol, né? Gostam do esporte, gostam de torcer pelos seus times. Tá certo que alguns times para os quais as pessoas torcem são expiações, né? Até mesmo são provas algumas vezes, né? No meu caso, por exemplo, que torço para o meu ex-glorioso Cruzeiro, né? Então a gente tem ali uns aspectos provacionais ao torcer para ele, né? A prova agora da segunda divisão, né? É como se fosse uma reencarnação no mundo de provas e expiações muito no início, né? Então esse ponto também, mas nós podemos dar uma certa seriedade ao torcer para o time de futebol, sim, por que não? O time perde, a gente fica assim um pouquinho chateado, mas não vai nos tirar dos eixos. O outro time ganha, a gente parabeniza o outro time, tranquilo. Então isso é dar o sentimento, né, que eles dizem aqui, sacrificar até as frivolidades, as futilidades do dia, né? Aqui o César coloca Cruzeirão cabuloso. Tá cabuloso mesmo. Tá uma coisa assim de outro mundo, viu? Então sigamos. E eles seguem. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes e de caracteres opostos até mesmo aos vossos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Veja que interessante. Nós vamos
conviver, brincar com as pessoas, divertirmos-nos, mas não vamos chocá-las. Não vamos criar situações que as entristeçam, que as despreze, que as aviltem, principalmente isso. Brincadeiras de duplo sentido, que muitas vezes machucam as outras pessoas. Para quem está fazendo a brincadeira, talvez nem perceba, mas para quem está sendo o objeto da brincadeira, machuca. Então, pensar nesse sentido, né? Dar o respeito às questões, né? E aí eles dizem assim, sede joviais, olha que legal, sede joviais, sede ditosos, mas que a vossa jovialidade seja a que provém de uma consciência limpa. Vejam, sejamos joviais, alegres, né? Bem-humorados, mas com a consciência tranquila, com a consciência limpa. É isso que eles estão dizendo. E seguem. Não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes as alegrias que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador, e lhe peçais num arrobo da alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção, se a concluíste. Esse parágrafo é legal. Vejam eles dizendo, né, que a virtude não consiste em severidade. Ser virtuoso não quer dizer ser carrancudo, cara fechada. Não. Aqui eles dizem, não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes as alegrias que as vossas condições humanas podem oferecer. Repelir as condições humanas, as alegrias humanas, temos sim as alegrias materiais, quando auferimos algum benefício por esforço próprio, né? Quando estamos ali ouvindo uma música, né? Deleitando-nos nas melodias e letras de músicas, sejam elas de quaisquer gêneros, no esporte, numa boa leitura, num bate-papo com os amigos. É esse o aspecto da alegria da terra. Mas aí lembrando que essa alegria exercitada não signifique afetação, prejuízo a ninguém, que não machuquemos ninguém. Alguém escreveu aqui o bullying, né? Que não façamos bullying em nada. Não é uma questão de dizer, o povo hoje está muito sensível. Não, 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 não. Não é que o povo está muito sensível. É porque já estamos no momento de todos termos a sensibilidade para com o outro, de respeitar a outra pessoa. É isso que eles estão dizendo. Então vamos ser felizes, quer fazer sua caminhada, caminhe, quer pedalar, pedale, quer correr, corra, divirtamo-nos dentro dos princípios de respeitabilidade. Respeitabilidade às coisas, respeitabilidade às pessoas. É isso que eles estão dizendo. Eu não estou lendo o capítulo todo, a mensagem toda, sugiro que leiam essa mensagem toda, é o item 10 do capítulo 17. E no último parágrafo eles escrevem: não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco eles, os espíritos, vejam, não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sobre as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e vos cubrais de cinzas. Silício é aquele instrumento de autotortura, autoflagelação, muito usado na Idade Média, uma pulseira, um cinto de pontas que se pressionava para ferir a pele, né? É o silício. Então eles diziam aqui que não precisa que nos siliciemos e nem nos cobramos de cinzas, ou seja, aquele aspecto fechado. Não, eles dizem que não é assim que é para entrar em contato com eles. Vejam, não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sobre as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e vos cubrais de cinzas. Não, dizem eles, dois nãos. Não, ainda uma vez vos dizemos, ditosos sede,
segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais, vejam, mas que jamais, na vossa felicidade, entre um pensamento ou um ato que o possa ofender ao Criador, à consciência, ou fazer-se vele o semblante dos que vos amam e vos dirigem. Ou seja, os benfeitores que nos olham, que estão conosco, não façamos nada que possa fazer velar a face deles, envermelhá-los. Não façamos isso. Então vejamos que é muito legal isso. Podemos viver essa alegria, podemos ser joviais. No meu caso, um pouco difícil, né? A juventude, mas a jovialidade sim, por que não? Esse aspecto de olhar a vida com esses olhos de alviçareiros, vamos dizer assim. E muitas pessoas acham que a relação com o alto, a relação com os benfeitores, a relação com Deus, é uma relação de tristeza, uma relação de severidade. É seriedade, sim, mas não severidade. Não é um aspecto de severo. Aqueles usam que não precisam ter o aspecto lúgubre. Né? Não é isso. Então, podemos cantar, podemos dançar, brincar, sim, mas com respeito. Com respeito. Respeito à consciência própria e à consciência alheia. Respeito às questões do Criador. Então, é importante, porque eu não concebo a ideia de um Jesus carrancudo. Vocês concebem? A ideia de um Jesus carrancudo, fechado, cara fechada, que as pessoas teriam medo de chegar até ele? Uma pessoa assim? Lógico que não. Lógico que não. Lógico que não. Eu imagino um Jesus alegre, um Jesus sorrindo, um Jesus convidativo. E quem se sente, quem quer seguir alguém que não exale essa serenidade, um certo bom humor até? Será que Jesus seria fechado desse jeito? Como as pessoas acham que seriedade é sinônimo de severidade? Que seriedade é sinônimo de cara fechada? Não. É esse ponto que a gente precisa perceber. Né? A Tatiane coloca aqui um Jesus muito amoroso e gentil. Eu não tenho dúvida. Como aquele que diz assim, vinde a mim, todos vós que sofreis. Imagina dizer isso com a cara fechada, com aquele aspecto lúgubre, se cobrindo de cinzas, envergando a capa de silício. Não. Aqui diz a Ciomara, né, Jesus é amor, nesse sentido de amorosidade. Então pensemos nesse aspecto. É isso que está aqui na questão 920. Nós estamos há mais de 20 minutos nessa questão 920, justamente porque é preciso nós percebermos isso. É preciso nós percebermos que, embora não tenhamos a felicidade absoluta, porque essa é da realidade espiritual, embora não tenhamos essa, Kardec coloca, completa felicidade aqui na Terra, os Espíritos dizem que podemos ser felizes tão quanto se pode na Terra. Esse se pode não é no sentido de proibição, é no sentido de um limite material, óbvio. E eles chamam atenção para isso. Eles poderiam ter respondido só assim, não. Só a primeira frase. O homem pode gozar da completa felicidade na terra. Eles podiam ter respondido não, porque a vida lhe foi dada como prova e expiação. Ponto. Seria uma resposta quase que medieval. Mas eles completaram a resposta dizendo, mas, uma conjunção adversativa, mas depende dele, do ser humano, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na terra. Então eu gosto muito dessa lição, dessa mensagem contida no capítulo 10, no item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Gosto porque ela nos dá a justa medida. É uma mensagem que nos mostra a justa medida, né? de viver na terra as alegrias que aqui a terra nos oferece, ou nós podemos desenvolvê-las, mas com a respeitabilidade, com a seriedade necessárias. Só isso. Muito tranquilo isso. Né?
Ok? Acho que deu uma ideia, né? Para essa questão 920 e nos deu uma ideia que podemos deixar um pouco essas caras amarradas que nós temos, né? E sorrir um pouquinho mais, e sermos mais cordiais, sermos mais próximos às pessoas, sermos mais afáveis. E apesar das dificuldades, que são muitas, não há dúvida, são muitas, nós veremos aqui à frente, são muitas. Mas, como disse outra vez aqui, naquela letra de música, quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, e de novo levanta e continua a cantar. Nesse sentido, né? Nesse aspecto. A relação nossa com o Criador é de alegria, é de bom humor. Como certa vez disse aqui a história de Teresa de Ávila, né? Da resposta que ela deu a Jesus certa vez, né? Então é esse respeitoso bom humor, respeitoso bom humor, tá certo? Questão seguinte, a 921. Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não acontecer, poderá conseguir uma felicidade relativa? Essa pergunta é legal. É uma pergunta assim, um tanto tangenciada, né? É como se Kardec, usando a linguagem, a grande maioria aqui talvez não vai saber, não vai se lembrar, ou nem vai saber, porque é um desenho animado da época que eu era criança. Então, haja tempo nisso, né? Tinha lá um desenho animado chamado Leão da Montanha. Então, quando ele precisava resolver alguma coisa, ele dizia assim, saída lateral pela direita, saída transversal, saída lateral pela esquerda. Então, aqui Kardec fez mais ou menos isso, né? E com a primeira resposta dizendo que a felicidade absoluta é do mundo espiritual e aqui na Terra tem um certo limite e que é em função da nossa questão de provas e expiações, Kardec dá uma saída lateral pela direita, né? Ou pela esquerda, pode escolher o lado. Ele vai dizer assim, tá bom, em outras palavras, eu entendi, né? Que para a felicidade absoluta aparecer na Terra é quando a Terra estiver transformada. E aí ele faz aquela perguntinha assim, meio de canto de boca, né? Perguntando assim, mas até a Terra ser transformada, será que não tem um jeito de ter uma felicidadezinha? Né? É essa a pergunta que ele fez, né? Mineiramente falando, ele diria assim, não tem um jeitinho aí, mineiramente é jeitinho, né? Não teria um jeitinho da gente ser feliz pelo menos até a Terra ficar transformada, porque vai que demora muito esse processo de transformação, né? Então ele diz aqui, ó, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa? É a pergunta. E os Espíritos respondem, o homem é quase sempre o artífice de sua própria infelicidade. Danado, né? Olha que coisa. O homem é quase sempre o artífice da sua felicidade. É como se ele dissesse, dá sim, dá para ser feliz relativamente, mas acontece que vocês criam os problemas para vocês mesmos. É isso que eles estão dizendo aqui, educadamente, mas estão dizendo que nós é que criamos os problemas nossos. Na grande maioria de vezes, como ele coloca, veja, o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar a felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira, material, né? Material. Veja que interessante, eu achei muito legal isso aqui, essa questão. Ele tenta uma saída lateral, ou seja, não dá para a gente ser feliz aqui por enquanto, até esse mundo ficar pronto, não, até ele ficar melhorado. E eles disseram sim, é possível, eles disseram isso, é possível. Mas nós é que criamos os problemas, nós tropeçamos nas nossas próprias pernas, vamos dizer assim, né? Com as nossas escolhas precipitadas, com as nossas escolhas intemperadas, vamos dizer assim, intempestivas, fora do tempo, com as nossas escolhas imediatistas, e tudo isso, né? Com as nossas decisões imediatistas, superficiais. Então eles vão dizendo, olha, vocês é que estão criando essa situação, essa infelicidade. E aí é importante a palavra infelicidade, com o prefixo in, negação.
Em outras palavras, estão dizendo, vocês é que estão negando a felicidade ao criar esses problemas para vocês mesmos. Como que? Deus não criou essas dificuldades para nós? Né? A Ana coloca aqui, temos que nos educar. Exatamente, temos que nos educar, sem dúvida. Né? Agora, é um processo. Né? E aqui é bom nós voltarmos à questão 614, que já falamos dela aqui N vezes, que é justamente a questão que abre o livro 3º, quando se pergunta o que se entende por lei natural. E os Espíritos respondem, é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem, ela lhe indica o que deve ou não deve fazer, e o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. E ali, justamente a questão 614 vai mostrar isso, que a lei de Deus está na consciência, a questão 621, e quando nós nos afastamos dos aspectos conscienciais, quando nós fazemos algo que fira a nossa consciência, nós estaremos em infelicidade, negando essa felicidade. Aí nós percebemos por que eles dizem que quase sempre nós somos os artífices da nossa própria infelicidade. Sempre a infelicidade será provocada por nós mesmos. É um estado de negação. Não são questões materiais necessariamente, são questões advindas de situações que nós escolhemos, que nós desenvolvemos, por assim dizer, que nós provocamos, decisões que tomamos, escolhas que fizemos. Então é esse o contexto, é esse o conjunto que os Espíritos estão trazendo para nós. Em outras palavras, eles estão dizendo, vocês podem ser felizes sim aqui na Terra, o problema é que vocês criam complicações para vocês mesmos. É isso que eles estão dizendo. Que não é a questão de estar na Terra o problema. O problema são os problemas que nós criamos quando estamos aqui. É esse o aspecto colocado. É muito legal isso. Né? Eu acho muito, né, 10, né, top, né, na linguagem de hoje, essas respostas que os Espíritos dão. Então, mineiramente falando, é uma coisa danada. Né? Ou turma boa de serviço. Eles dão as respostas que vão abrindo a cabeça da gente, vão abrindo o raciocínio, né? vão permitindo que a gente amplie a visão e percebamos que o problema não está onde estamos, o problema nós criamos e levamos para onde formos. É esse o aspecto. Muitas vezes nós tributamos a responsabilidade da não felicidade a pessoas, a coisas, a circunstâncias, a lugares. Tributamos, nós transferimos a responsabilidade para essas questões. Dizemos, eu não sou feliz porque fulano não me dá atenção, porque fulano não me olha, porque fulano não me ama. Peraí, agora eu dei uma mineirada mesmo, né, no peraí, mas sou mineiro, não tem jeito. Peraí, não é bem assim. Tributamos porque me falta isso, não, porque eu queria desenvolver esse trabalho e não consegui, porque eu queria ter isso e não tenho. Não. Isso são circunstâncias, coisas e pessoas. A consciência é o elemento balizador. E aí, muitas vezes, quando transferimos para as outras pessoas a felicidade que nós queremos desenvolver, nós podemos sim negar a felicidade, ficarmos infelizes. Porque eu não posso exigir que as outras pessoas façam do jeito que eu quero, sintam do jeito que eu sinto, pensem do jeito que eu pensem, falem aquilo que eu falaria. Não. Então esse é um ponto. Né? E aí podemos buscar equilíbrio na oração, como coloca aqui a Tatiane. Uma reflexão pedindo para que tenhamos discernimento, para que possamos discernir, para que na letra da música lá, do Tratado Existencial dos filósofos Almir Sater e Renato Teixeira, não confundamos massa com maçã e manha com manhã. Discernimento, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, o discernimento dessas palavras homônimas, quase que homófonas,
em nos colocar, saber o que é mãe e o que é manhã, saber o que é massa e o que é maçã. Discernimento, é isso que nós podemos buscar, porque talvez o que nos leve muito a dificuldades é justamente a falta do discernimento. Colocar a paixão na frente como único elemento, único. Necessário, sim, colocar, mas não como único. Existem conveniências, existem circunstâncias, existem N outras coisas. Então é isso que eles estão dizendo aqui, que nós somos quase sempre o artífice da nossa infelicidade. Não é Deus, não são as pessoas, somos nós, as nossas reações, como nós recebemos as coisas, como nós enxergamos as coisas. A doutora Marlene, minha professora, minha grande amiga, doutora Marlene diz aqui, excesso de melindre. Sim, muitas vezes sim, somos melindrados demais com as coisas. Melindrar demais com as coisas. Saber dosar o sentimento, perfeito, perfeito. O equilíbrio. O amor que seja dosado. Dosado em que sentido? Aplicabilidade. Então, aqui diz o Paulo, modular a intensidade de nossas emoções primárias. Gostei dessa frase. Opa, filosófica, viu, Paulo? Modular a intensidade das nossas emoções primárias. Gostei disso, emoções primárias, aquelas que são instintivas, não muito racionais ou não muita razão, e até mesmo emoção, por assim, exacerbada. Talvez a gente tropece muito nessas emoções desmedidas ou não equilibradas, como colocou alguém aqui, não equilibradas. Então é esse o sentido. A Ana Pires coloca desconfiômetro, o discernimento, o desconfiômetro está certo, também vale. Então é esse sentido, para a gente perceber que muitas vezes nós causamos essas situações todas. Quando nos amarguramos com as pessoas, nos magoamos com as pessoas, são decisões nossas, A reação sempre será a decisão nossa. Não quer dizer que não fiquemos tristes, não confundamos. Aqui estamos falando da ideia de felicidade, não da ideia de alegria e tristeza. Não quer dizer que não fiquemos tristes, mas o ficar triste com a consciência tranquila não tira o estado de felicidade. É uma felicidade, porém triste. Eu posso dizer, eu sou feliz e estou triste. Por que não? Estar triste, estar alegre são circunstâncias da nossa existência. Então podemos estar tristes com situações que nos geraram apreensões, mas não vou deixar a felicidade no sentido de consciência. Então sim, dizer que uma situação adversa do nosso dia a dia não nos entristece, lógico que entristece. Senão seríamos máquinas. Não. Nós nos entristecemos com muitas coisas. Nós nos entristecemos com a atitude de pessoas. Sim, ninguém está dizendo, eu não estou dizendo isso, que as atitudes das pessoas não nos entristecem. Sim, nos entristecem. O que eu estou dizendo é que o valor serei eu a dar. Eu é que darei o valor. E se der mais valor do que o devido, a tristeza passa a ser mágoa, passa a ser algo prejudicial. O que eu estou dizendo aqui é justamente quando nós queremos depositar nas pessoas a responsabilidade de nos fazer felizes. Não, isso não. É isso que eu estou dizendo. Não podemos depositar nas pessoas a responsabilidade de nos fazer felizes. Não é essa. As pessoas não podem carregar essa responsabilidade. Nos alegrar, nos entristecer faz parte. Mas nós temos que perceber que aqui o artífice da infelicidade somos nós, em maioria de vezes. Por isso que os Espíritos disseram aqui, quase sempre, não quer dizer na totalidade das vezes. Não quer dizer na totalidade das vezes. Certo? É uma questão aqui de autorresponsabilidade, autorresponsabilização, sem dúvida nenhuma. Agora, é preciso a gente sempre ponderar esses aspectos, ponderar essas questões, esses pontos,
para que nós entendamos que temos uma programação aqui na vida material, temos uma programação reencarnatória, temos um gênero de provas estabelecido e temos as condições de lidar com elas. Mas precisamos saber recolhermos-nos nos momentos necessários para nos organizar e depois tomar as atitudes, as escolhas. As escolhas no auge, na hipérbole dos problemas, na hipérbole das alegrias, normalmente não são boas, porque nos falta um pouco da ponderação. Então, nesse aspecto aqui da questão 921, o legal é que podemos sim ter momentos, temos a felicidade relativa, podemos. E quando não a temos, quase sempre advém das nossas próprias escolhas, das nossas próprias condutas. Legal? Aqui eu sugiro então que leiamos depois, que cada um leia em casa, aí, medite na questão 614 do Livro dos Espíritos. Então, nessas duas questões que nós lemos, a 920 e a 921, na 920 sugiro a leitura da questão 621 e do capítulo 17, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para a questão 921, uma boa leitura seria a própria questão 614 do Livro dos Espíritos. E aqui na questão 921, Kardec faz um comentário, que eu também sugiro seja feita a leitura em casa aí, né? Desse comentário que Kardec faz a essa questão. E aqui um outro ponto, a questão 922, que diz assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, uma medida comum de felicidade para todos os homens, para todas as pessoas? Olha que interessante. Haverá, contudo, uma medida comum de felicidade? Porque aqui está dizendo que o que alegra alguém entristece outro, o que gera felicidade de um gera infelicidade de outro. E aí Kardec pergunta, não há um ponto comum, né? Não há uma medida comum, é o que ele usa aqui, não há uma medida comum de felicidade para todas as pessoas? E essa resposta que os Espíritos dão, ela é profunda, ela é 10. Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência tranquila e a fé no futuro. Nosso espanto mineiro, né? Nu. Vejam, a fé no futuro, a consciência tranquila para a vida moral, para a vida material, a posse do necessário. Eles respondem para os dois elementos, para os dois momentos da nossa vida. Eles dão a resposta para o momento encarnado e dão a resposta para a nossa situação espiritual. Eles dão a resposta dizendo, para a vida material, a posse do necessário. Então a pergunta que nós devemos fazer, o que é necessário e o que não é necessário? Em outras palavras, o que é necessário e o que é supérfluo, que nós já falamos sobre isso quando estudamos aqui as leis morais. O supérfluo, o desejo, o que é necessário e o que é desejo. Muitas vezes nós desejamos, mas a pergunta é, necessitamos? Porque muitas vezes o desejo não é o que nós necessitamos, é o que nós queremos. Quando queremos o que necessitamos, legal, mas quando queremos o que não necessitamos? Muitas vezes saímos do rumo, da rota, por desejo. Uma rota da necessidade, das nossas questões, por exemplo, de compromissos reencarnatórios, são necessidades. E aí o desejo nos faz abrir mão. Desejos de profissão, desejos. O ter. Sobrepondo o ser. É a forma sobre a essência, quando a essência deve ser evocada. Então a pergunta é, o que nós realmente necessitamos? Sugiro a leitura lá do Sermão do Monte, capítulo 6, do Evangelho de Mateus. Do que nós necessitamos? Porque muitas vezes nos descabelamos, né? Branqueamos o cabelo pelos desejos.
Como Jesus foi dizer: Marta, Marta, andas fatigada por muitas coisas, mas uma só te é necessária, essa que Maria escolheu, a melhor parte, a que nunca lhe será tirada, o conhecimento, o entendimento. E Marta, ocupada com os afazeres da casa. Muitas vezes o desejo ou os desejos nos deixam atabalhoados. Temos um ditado aqui em Minas que diz que o homem nasce, cresce, corre, corre, fica velho e morre. Não vive. Não vive. Nós somos muito Marta, todos nós somos. Nós somos muito Marta. E pouco Maria. Pouco Maria. Né? Pouco Maria. Mas Marta está sobejando, né? Temos demais. Temos demais, né? Mas aí depois eles vêm para a segunda parte da resposta. Primeiro responderam para a vida material, a posse do necessário. Depois para a vida moral. E aí falam, para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A fé no futuro. Não é deixar para lá, não é nesse sentido. Mas entendendo que as coisas, se bem feitas, se bem entendidas, com a consciência tranquila, se ajustam no futuro. Quando? Com a consciência tranquila. O que é a consciência tranquila? É a lei de Deus cumprida, porque está lá, questão 614, questão 621 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus para a felicidade e a lei de Deus na consciência. Então, se nós tivermos a consciência tranquila, nós vamos ajustar as coisas à frente. Não é no sentido de que elas se ajustarão por si mesmas, não é o ditado do preguiçoso, né? Deixar como é que está para ver como é que fica. Não, não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Mas é agir com respeito à consciência, com respeito às pessoas, com respeito aos nossos compromissos, com alegria, mesmo que não seja o que nós queremos, mas é o necessário. E aí a consciência tranquila nos permite agir sem prejuízo de ninguém. Porque com a consciência tranquila nós estamos pensando nas consequências dos nossos atos, das nossas escolhas. Nós estamos pensando nas consequências saudáveis ou deletérias das nossas escolhas. Muitas vezes nossas escolhas afetam negativamente pessoas. E a consciência tranquila vai nos dizer, mineiramente, espera aí, espera um pouquinho, abaixa o facho, mineiramente falando, acalme-se, mineiramente falando. É esse o ponto. E deixar as coisas irem acontecendo dentro da consciência tranquila, ou seja, vamos escolhendo de maneira equilibrada. E muitas vezes nós perceberemos que o desejo que tínhamos não era necessidade nossa. E quando assim percebemos, o desejo diminui e a gente dá mais valor às necessidades. Dá mais valor às coisas, questões. Quer um exemplo? Quantas vezes nós damos valor a alguém quando perdemos a oportunidade de convivência com esse alguém? Pensemos. Quantas vezes na convivência achamos só os defeitos das pessoas e depois que nos distanciamos é que percebemos que elas tinham virtudes. E eu não aproveitei as virtudes porque fiquei fitando os defeitos. Quem de nós não os tem, defeitos? Mas quem de nós também não tem virtudes? Então tudo depende do olhar. Quantas vezes a gente fala, nossa, se eu pudesse, de novo. Então pensemos nesse ponto. É isso que eles estão dizendo aqui na felicidade no aspecto moral. Consciência tranquila e fé no futuro. Consciência tranquila e fé no futuro. E a gente, com esse atabalhoamento todo, nós queremos que tudo seja no momento, na hora. E não é assim. E não é assim. E não é assim. Perdemos a oportunidade de valorizar um fato
e depois passam-se os dias ou passa o tempo, a gente não pode mais voltar naquele fato. Estávamos ali naquele momento com a cara fechada, emburrado, e não aproveitamos o momento. Aí depois a gente resolve a situação que nos deixou emburrado ou emburrados e queremos, e aí dizemos, nossa, por que eu fiquei daquele jeito? Eu podia ter aproveitado tanto aquele momento. Então são esses pontos. Nós perdemos muitas coisas, muitas oportunidades por causa desses ensimesmamentos nossos, né? Então é esse aspecto, a consciência tranquila, saber esperar para acontecer, se não acontecer, saber esperar. Mas sabendo o que está esperando, fazendo o certo, fazendo o adequado. Fazendo o adequado. Que nem sempre é o desejo, mas pode ter certeza, com a consciência tranquila será sempre a necessidade. Ok? Bom, nós já estamos quase chegando na 1 hora aqui que o Instagram nos permite, né? Aqui no Facebook temos mais tempo, né? Mas com respeito aos que entram pelo Instagram, também a gente precisa ficar dentro do tempo que o Instagram nos permite, né? Que são 60 minutos. Pelos meus cálculos aqui, faltam poucos minutos, né? 4 ou 3 minutos. Mas então vamos resumir, né? São só 3 questões que nós olhamos hoje. Desculpe, talvez eu fui prolixo demais, né? Falei muito em 3 questões somente, desculpe-me, mas eu acho esse tópico muito importante, muito legal, né? Muito profundo para a gente entender felicidade e infelicidade, né? E aqui vamos talvez colocar isso, né? Na nossa busca de felicidade, vamos colocar a frase de Paulo, né? Para dar uma enxugadazinha. Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Tudo me é lícito, porém nem tudo me edifica. Edifica. Então, o que nos edificar, façamos. E assim seguiremos, né? Ok? Depois nós voltaremos, né? Eu ainda não me organizei aqui para a semana. Se a gente consegue fazer terça, quinta e domingo, né? A gente deixa o sábado livre aí para vocês. Vou pensar nisso ainda, né? Se der certo eu posto, até amanhã eu posto, se nós faremos a continuidade na terça-feira, mas eu tenho pensado talvez fazer terça, quinta e domingo. Eu estou pensando assim, ou terça e domingo, ou quinta e domingo, vamos tentar, tá certo? Seria isso. E no mais eu agradeço a vocês pela paciência de estar aqui, por terem retornado, né, no nosso estudo do Livro dos Espíritos. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, para mim é agradável estudar em conjunto, né, estudar com vocês. Muito obrigado mesmo. E aí eu posto amanhã, né, se a gente vai ter terça, quinta e domingo, ou terça e domingo, ou quinta e domingo, vamos pensar aqui, até amanhã eu vejo isso, tá certo? Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe a família de vocês, que o lar tenha serenidade, paz e muita bênção. E na minha maneira, né, na minha mineirice, Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague por esse carinho que eu vejo aqui nas mensagens que vão chegando. Muito obrigado, Deus lhes pague e tenhamos, né, um ótimo domingo, se Deus quiser. E aí estaremos de volta ao longo dessa semana. Eu creio que eu conseguirei, terça, quinta e domingo. Eu acho que vai dar certo, mas vamos tentar depois, tá certo? Mais uma vez, muito, mas muito obrigado mesmo. Deus lhes pague.